Olá, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre temporada de furacões. Ontem à noite eu estava com um amigo e a gente escolheu ir jantar e por coincidência nós encontramos um outro amigo de muito tempo nesse restaurante e esse cara ele tinha feito doutorado no Havaí. Então a gente que surfa e que valoriza essas questões de oceanos tira o chapéu para um cara que vai fazer o doutorado no Havaí em ciência e tecnologia na área de agricultura. E eu fiz uma série de perguntas para ele sobre como é que é morar no Havaí, como é que é o estilo de pensar dos havaianos, qual é a relação que eles têm com o pescoço vermelho, né, o gringo, o americano. E o assunto foi chegando na questão dos furacões. E aí eu perguntei, cara, tu ficou lá 6 anos, né? Que eu estava tentando fazer uma relação desse aumento gradual e recorde, sucessivos recordes da temperatura dos oceanos e da atmosfera. E como ele tinha passado 6 anos lá, eu queria entender quantas oportunidades ele teve de ver um furacão passar pelo arquipélago do Havaí. E essa pergunta é interessante porque eu já comentei aqui, já mostrei alguns vídeos de que nesse ano já teve sequências de furacões que atravessaram a ilha do Havaí na sua maior amplitude de impacto. E uma coisa que está sendo interessante de se observar, e cada vez mais a gente já tem acesso a essas informações em qualquer mídia, que é o monitoramento que os satélites, sobretudo da NASA, faz dos oceanos. Então eles veem temperatura, eles veem movimento de correntes oceânicas, elevação de umidade, então eles conseguem ver exatamente como é que está a atmosfera sobre vários aspectos de óticos e tudo mais. Então, o que é interessante de observar com relação a esse fenômeno é que até um tempo atrás você observava 12 furacões ao mesmo tempo, um atrás do outro, em fileirinhas, atravessando o Oceano Pacífico, ali um pouquinho abaixo da área da linha do Equador. E agora a gente está com esse furacão Matthews, que ele também se formou assim rapidamente ali no Caribe. E nós já estamos em outubro, está bastante quente, né? Onde você, aqui no Brasil, ali no sul, está tendo uma zona de baixa pressão, então está tendo chuvas, e mais um pouco mais para cima, sobretudo aqui no Nordeste, continua muito quente. E o que é interessante é que o furacão Matthews, ele atravessou o Caribe ali, atravessou as Bahamas, passou lateral a Cuba, e é interessante dizer que o furacão ele é tão grande que o olho dele ele pode estar no mar, mas o furacão em si ele é maior do que o estado da Flórida. É gigantesco, ele pega quase todo o Caribe. E era um furacão nível 4, né? Um furacão que, teoricamente, os furacões têm até nível 5, né? Talvez possamos ver furacões nível 6, mas ele atravessou as Bahamas, passou por Cuba, República Dominicana, detonou o Haiti, que já é um país pobre, com sérios problemas de infraestrutura, que já estava sofrendo de um terremoto que teve, e se dirigiu para a Flórida. Os caras deram ordem de evacuação, porque uma coisa que a gente aqui não está acostumado são essas casas de madeiras, né? Quase tudo lá nos Estados Unidos, quase todas as casas são de madeiras, então o furacão passa e leva tudo mesmo, e você tem que procurar se proteger em um abrigo. E eu conversando com esse meu amigo lá do Havaí, ele falou, cara, teve um dia lá que eu já estava saindo do Havaí, então depois que eu fui embora, uma semana depois um furacão pegou o Havaí. E eu fiquei me perguntando, poxa, mas que interessante, porque hoje tem uma fileirinha de furacões sendo formados, né? E o que foi interessante com relação a esse furacão que estava toda a Flórida preparada para receber o impacto, foi que ele, ao invés de ir na direção da Flórida, ele fez uma curva e passou lateral ao estado, né, ali, a região da Flórida. Só que o furacão é gigantesco, né? Então, assim, os estados, estados da Flórida, Carolina do Sul, Geórgia e Carolina do Norte, todos ficaram em estado de alerta com relação a isso. E o raciocínio que eu queria levar em relação à questão da temporada de furacões é que aqui no Brasil também tem a nossa temporada de furacões cada vez mais aparecendo, sobretudo lá no sul do país, mas os furacões, eles
são apenas um dos impactos, diria, dos 12 impactos que as mudanças do clima podem trazer para o planeta. E um furacão ele tem mais força, ele se forma do nada e você olha, o que o governador tem falado lá é não fique na frente do furacão, porque ele vai matar você, infelizmente. Muita força, muito poder. E o que é interessante fazer uma avaliação entre o estado da Flórida e o Haiti é que o Haiti é um país pobre, um país com pouca capacidade de resiliência. Então, quando o furacão passa destruindo as cidades, destrói rede elétrica, destrói estradas, os oceanos inundam tudo, então contamina toda a água, todos os serviços que já são precários acabam. Por vez, hospitais são inundados, destruídos, pessoas mortas, não tem capacidade de reabastecimento de água potável, de alimento, de remédios, então é um caos, né? Talvez o impacto de um furacão desse chegando na Flórida, que faz parte dos Estados Unidos e, portanto, eles têm mais capacidade de sobreviver a um impacto desse, rapidamente eles podem se recuperar. Mas no caso de um país pobre, a questão é outra. E uma das principais preocupações das Nações Unidas com relação ao clima está nas comunidades mais carentes, nos países mais pobres que possam vir a sofrer impactos como esse. Então, a gente pode ter impactos completamente opostos à questão dos furacões, que seria, por exemplo, uma grande seca, né, que acaba a água, acaba a capacidade da população de sobrevivência, de ter uma pequena agricultura, de ter uma pequena pecuária, de beber a água. Isso gera um impacto também na economia de média escala, né, na agricultura de larga escala, afeta a economia. E as grandes cidades desses países pobres e populosos, como o Brasil, por exemplo, precisam beber água, então tem um caos de abastecimento de água, né? E também, por causa da grande seca, toda a vegetação que cobre o país, ela corre risco de incêndios, sejam caatinga, florestas, parques nacionais, tudo sujeito à questão dos incêndios. Então, esses dois impactos são impactos bem visíveis. Eu costumo dizer que se esse ano, né, esse ano de 2017, falando especificamente do Nordeste brasileiro, que é o que a gente mais vê por aí, a questão da preocupação com relação à água, às chuvas, aos invernos. Então eu acho que se esse ano a gente não tiver um inverno bom, o nordestino vai ter que começar a entender sobre zona de convergência tropical e El Niño. Cada vez mais o nordestino vai ter que se perguntar sobre questões climáticas e o que a ONU está dizendo. Então, porque realmente não dá mais para conviver com mais um ano sem água. Os reservatórios estão bem secos, então a gente torce para que alguma coisa aconteça, né, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, para que a gente tenha um inverno legal. E as Nações Unidas, eles estão estudando essa questão do clima, né, o tempo todo, muitos pesquisadores, muitas instituições, e uma das coisas que eles falam, que é extremamente importante, é a questão de você ter a capacidade de avaliar qual é o tipo de impacto que vai causar na região que você mora, seja na Flórida ou seja no Nordeste do Brasil, quando é que esse impacto pode acontecer, a dimensão desse problema e o que nós devemos já começar a pensar em termos de adaptação. Tá? Então, as novas prefeituras estão vindo, os novos prefeitos que foram eleitos ou os antigos prefeitos que vão permanecer, devem sim colocar na pauta, né, numa das principais pautas, a adaptação a essas mudanças do clima, porque esses fenômenos eles estão em movimento, né? É energia, né? O calor está em movimento e é um movimento que chega, seja uma onda de calor, seja um incêndio, seja um furacão, né? Eles chegam de um dia para o outro. Tá? Então é muito importante a gente ter noção disso, a gente está preparado para isso e a gente está cobrando das nossas autoridades, das pessoas responsáveis por ações de dimensões continentais, essas questões com relação à adaptação aos impactos do clima. Ok? Essa é a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá.